Você já ouviu alguém dizer que comer aveia todo dia faz bem para tudo? Pois é, parece saudável, leve, natural, e todo mundo acredita que seja uma escolha perfeita para o café da manhã, principalmente na terceira idade. Mas, e se eu te dissesse que, em alguns casos, essa combinação de aveia logo cedo pode estar silenciosamente anulando o efeito dos seus remédios mais importantes? Isso mesmo! Às vezes, o que parece saudável pode estar comprometendo seu tratamento, sem que você sequer perceba. Agora pare e pense por um instante. Você, ou alguém próximo de você, toma medicamentos para pressão, colesterol, anticoagulantes ou até mesmo remédios para o coração. E mais, essa pessoa também consome aveia no café da manhã porque ouviu que era ótimo para o intestino, para o colesterol ou para manter o peso? Se a resposta for sim, então este vídeo pode evitar um erro muito sério, que, infelizmente, é muito mais comum do que parece. A pergunta importante que vamos responder hoje é: como um alimento saudável como a aveia pode, na prática, diminuir a eficácia de certos medicamentos e colocar em risco a saúde de quem mais precisa deles, especialmente idosos? Para responder isso, vamos mergulhar em um universo pouco discutido, o das interações entre alimentos e medicamentos. E acredite, os detalhes que você vai descobrir aqui podem mudar para sempre sua forma de encarar o café da manhã e a hora do remédio. Antes de tudo, precisamos entender um conceito fundamental: interação fármaco-nutriente. Esse nome técnico significa que certos alimentos podem interferir na forma como o corpo absorve, distribui ou elimina os medicamentos. E, neste caso, a aveia entra em cena por causa de um componente-chave, a fibra solúvel, principalmente a beta-glucana, que é extremamente presente nesse alimento. Essa fibra tem muitos benefícios, mas também um efeito colateral pouco conhecido. Ela forma um tipo de gel no estômago e no intestino, que pode atrasar ou até dificultar a absorção de certos medicamentos. Imagine o seguinte: você toma um comprimido para controlar a pressão arterial logo pela manhã, junto com uma tigela de aveia. Em tese, tudo parece sob controle. Mas quando a fibra da aveia entra em contato com a água, ela se transforma em uma espécie de massa gelatinosa que reveste as paredes do estômago. Esse revestimento pode, literalmente, impedir que parte do remédio seja absorvida como deveria. Resultado: o efeito esperado do medicamento pode ser reduzido ou atrasado, e a pressão, que deveria estar controlada, acaba desregulada. E isso não é especulação. Existem estudos publicados em revistas científicas que mostram como o consumo de fibras solúveis em grandes quantidades pode alterar a biodisponibilidade de fármacos, ou seja, a quantidade real de medicamento que o corpo consegue usar. Por exemplo, medicamentos como atenolol, propranolol e metoprolol, todos usados para controlar a hipertensão, podem ter sua absorção reduzida quando administrados junto a alimentos ricos em fibras. Além dos antihipertensivos, também entram na lista os anticoagulantes, como a varfarina. Esse medicamento exige um equilíbrio delicado no sangue e qualquer fator que interfira em sua absorção pode aumentar o risco de sangramentos ou tromboses. Há registros de pacientes que mantinham uma dieta equilibrada, mas consumiam grandes quantidades de aveia no café da manhã e, sem perceber, alteravam o efeito do anticoagulante, prejudicando todo o tratamento. Você deve estar se perguntando: mas então a aveia faz mal? A resposta é não. A aveia continua sendo um alimento funcional extremamente saudável quando usada da forma correta e para as pessoas certas. O problema está no momento e na forma como ela é combinada com medicamentos, especialmente em pessoas que fazem uso contínuo de remédios sensíveis à absorção intestinal. É aqui que entra um dos gatilhos mentais mais poderosos: a curiosidade sobre o que mais pode estar sendo feito errado sem saber. Se a aveia, que é símbolo de saúde, pode ter esse efeito colateral, quantos outros alimentos podem estar interferindo negativamente no tratamento de quem você ama? E mais, será que seu médico ou nutricionista explicou isso com detalhes, ou você simplesmente acreditou que se é natural, não faz mal? Neste ponto, é fundamental que a gente comece a refletir sobre uma questão mais ampla: a cultura do automático nas rotinas de saúde. O idoso acorda, toma seus remédios com água e vai direto para o café da manhã. Geralmente algo leve e nutritivo, como frutas, pães integrais ou aveia. Mas sem orientação, sem saber a janela ideal entre medicamento e alimentação, esse hábito aparentemente saudável pode estar anulando meses de tratamento com um simples erro de tempo ou combinação. E por que isso acontece especialmente com os idosos? Porque são eles os que mais tomam medicamentos diariamente, e muitas vezes em jejum. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mais de 70% dos idosos consomem mais de 3 medicamentos por dia,
o que os torna mais vulneráveis às interações alimentares. A questão é que a maioria desconhece completamente essas interações, e os profissionais de saúde nem sempre têm tempo ou didática para explicar isso de maneira clara no consultório. Vamos dar um exemplo prático. Imagine Dona Helena, 73 anos, hipertensa, toma losartana todos os dias ao acordar. Ela aprendeu com a filha que aveia com banana é um ótimo café da manhã para o intestino, então todos os dias ela prepara esse combo natural. Mas, com o tempo, percebe que a pressão continua oscilando e o médico decide aumentar a dose da medicação. Só que, na verdade, o remédio nunca teve a chance de funcionar corretamente, porque estava sendo parcialmente bloqueado pela presença da fibra da aveia logo após a ingestão. O que poderia ter sido feito de forma diferente? A orientação ideal seria tomar o medicamento com pelo menos 30 minutos a 1 hora de antecedência em relação ao café da manhã. E, se possível, variar os alimentos consumidos nas primeiras horas do dia, priorizando frutas leves e refeições menos ricas em fibras até que o remédio tenha sido absorvido completamente. Chegamos agora ao desfecho deste primeiro bloco, e ele precisa ser impactante, porque a mensagem aqui é séria. A boa intenção não é suficiente quando falamos de saúde na terceira idade. Comer bem é importante, sim, mas é ainda mais importante saber como e quando comer, especialmente quando a vida depende da ação correta dos medicamentos. O café da manhã pode ser um aliado da saúde ou um sabotador silencioso do tratamento. A reflexão que fica é: quantas vezes você já fez escolhas alimentares achando que estava ajudando, quando na verdade estava dificultando? Informação é poder, e, neste caso, é poder de viver melhor, com mais segurança e autonomia. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Essa informação pode evitar consequências sérias. E se esse conteúdo foi útil até aqui, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder os próximos blocos e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo sério e responsável para a saúde de quem mais precisa. Imagine agora uma cena corriqueira em milhares de lares pelo Brasil. Um idoso acorda, caminha até a cozinha, coloca água no fogo para esquentar, corta meia banana, adiciona 2 colheres de aveia e um pouco de mel. Enquanto isso, separa sua cartelinha de medicamentos, geralmente remédios para pressão, circulação, talvez até algo para controlar o colesterol ou o diabetes. Ele engole os comprimidos com água, ainda com a tigela na mão, e come tudo logo em seguida. Parece uma rotina simples, saudável e sem riscos. Mas essa é, na verdade, uma das armadilhas alimentares mais negligenciadas na farmacologia nutricional. A pergunta que surge é: por que os medicamentos precisam de tanto cuidado na hora de serem combinados com alimentos? E por que isso é tão crítico em pacientes idosos polimedicados? Para responder isso, precisamos entrar mais a fundo no funcionamento do corpo humano, especialmente no trato gastrointestinal. Quando ingerimos um comprimido, ele precisa passar por diversas etapas até finalmente exercer seu efeito: dissolução no estômago, absorção no intestino e, só depois disso, distribuição pelo sangue até o local de ação. Qualquer obstáculo nesse caminho, como a presença de certos tipos de fibras, pode diminuir ou atrasar a eficácia do remédio, interferindo diretamente nos resultados terapêuticos. E aqui, novamente, entra a aveia. A fibra solúvel presente nela, especialmente a beta-glucana, tem um efeito fisiológico interessante. Ela retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, ela segura os alimentos e tudo que foi ingerido junto, incluindo os medicamentos, por mais tempo no estômago. Isso pode ser excelente para quem quer controlar os níveis de glicose ou colesterol, pois a digestão mais lenta reduz os picos de açúcar no sangue. Mas para quem precisa que o medicamento atue de forma rápida ou precisa, isso é um problema sério. Vamos considerar um exemplo clássico: os antidiabéticos orais, como a metformina. Esse medicamento, muito comum entre idosos com diabetes tipo 2, precisa de absorção adequada para controlar os níveis de glicose ao longo do dia. No entanto, quando tomado junto com uma refeição rica em fibras solúveis, como uma tigela de aveia, sua absorção pode ser comprometida, resultando em controle glicêmico irregular. O idoso pode até achar que o remédio não está mais funcionando, quando na verdade é a interação com o alimento que está atrapalhando seu efeito. Outro exemplo relevante envolve os medicamentos antidepressivos tricíclicos ou benzodiazepínicos leves, como o diazepam ou alprazolam, que também são comumente prescritos a idosos. Esses medicamentos atuam no sistema nervoso central e precisam de absorção controlada e previsível. A presença de fibras solúveis em excesso no estômago pode alterar o tempo de liberação do fármaco, intensificando ou retardando o efeito esperado,
o que pode gerar desde sonolência até crises de ansiedade inesperadas. E não para por aí. Os hipolipemiantes, como a simvastatina e a atorvastatina, também podem sofrer interferência na absorção quando consumidos com grande quantidade de fibras. Um estudo publicado no Journal of Clinical Pharmacology mostrou que a absorção de simvastatina pode ser reduzida em até 30% quando tomada com alimentos ricos em fibras, o que compromete o controle do colesterol e aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Ou seja, o paciente segue a risco o tratamento, mas não vê os resultados nos exames, e muitas vezes o motivo está no desjejum. Neste ponto do vídeo, é importante lançar um gatilho mental de autoridade e ciência. Essas interações não são especulações. Elas estão documentadas em literatura médica, revistas científicas e manuais de farmacologia. O problema é que esse conhecimento raramente chega ao paciente de forma clara, simples e aplicada ao dia a dia. Médicos nem sempre explicam as interações alimentares, e os pacientes, confiantes de que estão fazendo tudo certo, mantêm hábitos prejudiciais sem sequer desconfiar. Vamos falar de algo que pode surpreender você. Até o cálcio presente no leite que muitos usam para preparar a aveia pode interferir com certos medicamentos. Antibióticos como a ciprofloxacina, por exemplo, formam quelatos com íons de cálcio, ferro e magnésio, tornando o medicamento inativo. Isso significa que um simples café da manhã com aveia e leite pode neutralizar parcialmente a ação de um antibiótico potente, atrasando a recuperação de uma infecção. E o que dizer dos suplementos vitamínicos? Muitos idosos, por recomendação médica ou por conta própria, usam polivitamínicos que incluem zinco, ferro e cálcio. Quando tomados junto com alimentos como aveia, que retarda a absorção, ou com outros medicamentos, o risco de interações e perdas na eficácia aumenta significativamente. E, mais uma vez, o problema é invisível. O paciente só percebe quando os sintomas persistem, os exames pioram ou o médico decide alterar o tratamento, sem perceber que o verdadeiro vilão está na rotina alimentar matinal. Agora pense comigo. Quantos profissionais de saúde realmente explicam essas interações com clareza? Quantos idosos têm acesso a essa informação, ou condições de entender o impacto disso? Aqui entra outro gatilho mental poderoso, o da responsabilidade e autocuidado informado. Ao entender essas interações, o paciente ou cuidador se torna um agente ativo na saúde do idoso. E isso pode representar anos a mais de vida com qualidade, menos internações, menos trocas de medicação e mais controle sobre o próprio bem-estar. Vamos dar outro exemplo prático. Seu Mário, 79 anos, toma remédio para o coração e sempre reclama de tonturas no fim da manhã. O cardiologista ajusta a medicação, mas nada muda. Só depois de muita conversa, a neta descobre que ele toma o remédio com água e, 5 minutos depois, come um mingau de aveia com leite e canela. Bingo! Essa combinação estava retardando a liberação do medicamento e causando os picos de pressão que geravam as tonturas. O mais triste, casos como esse são comuns e evitáveis. No desfecho deste segundo bloco, queremos deixar claro que não se trata de demonizar a aveia ou assustar ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para trazer consciência e orientar o uso correto dos alimentos e medicamentos. A aveia continua sendo um excelente alimento funcional, mas o timing e o contexto fazem toda a diferença. A mensagem de aprendizado que fica é: em saúde, o detalhe salva. Saber o que, como e quando comer pode ser a diferença entre um remédio que funciona e um que falha. Entre viver bem e viver com limitações evitáveis. O conhecimento é o que transforma a aveia de vilã silenciosa em aliada poderosa. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre interações entre alimentação e medicamentos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e permite que você continue recebendo conteúdos confiáveis, sérios e que podem mudar sua rotina de saúde para melhor. Agora que você já entendeu como a aveia pode interferir na absorção de diversos medicamentos, chegou o momento de darmos um passo além e revelarmos quais são os grupos de medicamentos mais vulneráveis a essa interferência e como ajustar a rotina alimentar sem sacrificar a eficácia do tratamento nem os benefícios da aveia. E a pergunta fundamental agora é: será que a maneira como você organiza seu café da manhã pode estar prejudicando todo o seu tratamento médico? Para compreender isso, precisamos falar sobre um conceito fundamental da farmacocinética: a janela terapêutica. Esse é o intervalo de tempo e concentração no qual o medicamento faz efeito sem causar efeitos adversos. Quando há variações na absorção, como as causadas pela presença de fibras solúveis como a beta-glucana da aveia, essa janela pode ser ultrapassada, tanto para menos quanto para mais. No primeiro caso, o remédio não faz efeito.
No segundo, ele pode causar intoxicação. Entre os medicamentos mais sensíveis a essas variações, encontramos os anticoagulantes, como a varfarina, apixabana e rivaroxabana. Esses fármacos exigem níveis muito estáveis no sangue para evitar dois extremos perigosos: a formação de coágulos, que podem causar AVCS ou tromboses, e sangramentos internos, que podem ser fatais. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society, 2021, destacou que a ingestão de grandes quantidades de fibras solúveis pode reduzir a taxa de absorção da varfarina em até 40%, impactando diretamente no INR, índice de coagulação do sangue. Isso significa que um simples hábito alimentar pode colocar a vida do paciente em risco, mesmo com a dose correta de medicamento. Outro grupo crítico são os anticonvulsivantes, como carbamazepina e fenitoína. Muito utilizados por idosos com epilepsia, neuralgia ou dor crônica, esses medicamentos têm uma janela terapêutica estreita e exigem regularidade absoluta. A ingestão simultânea com alimentos que desaceleram a digestão pode resultar em picos inesperados de concentração, que causam efeitos colaterais como sonolência excessiva, perda de equilíbrio, confusão mental ou, em alguns casos, crises epiléticas por falha no controle da dosagem no sangue. Atenção também aos antihipertensivos, como enalapril, losartana, amlodipina e propranolol. Muitos desses medicamentos, apesar de populares e amplamente usados, têm seu pico de ação previsto para 2 ou 3 horas após a ingestão. Quando tomados junto com uma refeição rica em fibras, o retardo na digestão compromete o tempo de ação, e isso pode desequilibrar completamente o controle da pressão arterial. Resultado: pacientes que sofrem com picos de pressão no meio do dia, sem entender o motivo, e muitas vezes com risco aumentado de infarto ou AVC silencioso. E o que acontece com os medicamentos para osteoporose, como os bifosfonatos, alendronato? Esses remédios são ainda mais delicados. Eles devem ser tomados em jejum absoluto e com bastante água, pois sua absorção é extremamente sensível. Qualquer alimento, incluindo aveia, leite, café ou mesmo suco, pode reduzir a absorção do medicamento em mais de 90%. É por isso que a bula do alendronato, por exemplo, recomenda que ele seja tomado ao acordar, com o estômago vazio, e que o paciente espere pelo menos 30 minutos antes de ingerir qualquer alimento ou outro remédio. Quando essas orientações não são seguidas, o tratamento simplesmente falha, e o paciente continua perdendo massa óssea sem perceber. Esses exemplos ilustram uma realidade dura, mas que precisa ser dita. O desconhecimento sobre interações entre alimentos e medicamentos anula uma boa parte dos tratamentos realizados por idosos. A medicina moderna evoluiu muito, mas ainda falha em comunicar detalhes práticos como esses. O paciente segue as orientações médicas, toma os remédios corretamente, mas associações alimentares mal planejadas jogam todo esse esforço no lixo. Mas aqui entra uma informação transformadora, e que pode mudar completamente a maneira como você encara o café da manhã. A aveia não precisa ser excluída da alimentação. O segredo está no momento de consumo e no espaçamento entre os remédios e a alimentação. De forma geral, a maioria dos medicamentos deve ser tomada com água e, idealmente, com o estômago vazio, especialmente os que possuem absorção delicada. Já a aveia pode ser incorporada ao cardápio matinal apenas após 1 a 2 horas, quando a absorção principal do medicamento já foi feita. Vamos exemplificar com um pequeno roteiro prático. Acorde. Tome seus medicamentos com um copo cheio de água. Espere de 30 minutos a 1 hora, dependendo da orientação médica e do tipo de remédio. Só então prepare e consuma sua aveia, seja com leite, frutas ou como mingau. Com esse espaçamento simples, você preserva os efeitos terapêuticos dos medicamentos e ainda mantém todos os benefícios nutricionais da aveia: regulação do colesterol, melhora da função intestinal, saciedade prolongada e aporte de nutrientes importantes como magnésio, ferro e vitaminas do complexo B. E não para por aí. Outra dica fundamental para quem toma muitos medicamentos é manter uma lista atualizada dos remédios e suplementos, e apresentar essa lista ao nutricionista ou médico sempre que houver mudança na dieta. Um profissional atualizado em farmacologia nutricional pode fazer ajustes importantes, como recomendar a melhor hora do dia para ingerir certos alimentos, e evitar interações perigosas que passam despercebidas no consultório tradicional. Agora, talvez você esteja se perguntando: e quantas pessoas que tomam dezenas de medicamentos ao longo do dia? Existe alguma solução realista? Sim. Para esses casos, o ideal é trabalhar com planejamento alimentar individualizado, que respeite a cronologia dos remédios e encaixe os alimentos com potencial de interferência, como a aveia, em horários neutros,
como lanches da tarde ou ceias noturnas, longe das janelas críticas de absorção. Essa prática já é adotada em hospitais, clínicas geriátricas e até programas de saúde preventiva no Canadá e Europa, e tem se mostrado altamente eficaz na melhoria da resposta terapêutica e redução de efeitos adversos. E é justamente aqui que entra o clímax deste bloco. A revolução da saúde não virá apenas de novos medicamentos, mas da sabedoria na forma como usamos os recursos que já temos. E isso inclui saber que a aveia é excelente, sim, mas desde que respeite o contexto terapêutico em que o idoso está inserido. A informação certa, aplicada na hora certa, pode ser mais poderosa que qualquer cápsula. Concluímos, então, com uma reflexão necessária. Quanto da sua saúde pode estar sendo comprometida por detalhes simples e invisíveis da rotina? Talvez não falte um novo tratamento, e sim conhecimento sobre os riscos que ninguém comenta. A transformação que muitos idosos buscam, mais energia, menos sintomas, menos idas ao médico, pode começar com algo tão simples quanto reorganizar o café da manhã. Por isso, se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outras pessoas que cuidam de idosos ou que fazem uso de vários medicamentos. Trazer esse conhecimento à tona é uma forma de garantir mais saúde, dignidade e qualidade de vida para quem já enfrentou tanto. Até aqui, revelamos o que quase ninguém comenta. A aveia, apesar de seus inúmeros benefícios, pode se transformar em um obstáculo silencioso para a eficácia de medicamentos essenciais usados por milhões de idosos. Mas agora surge uma dúvida comum, que pode estar passando pela sua cabeça neste exato momento. Como agir quando o próprio médico ou nutricionista nunca mencionou nada sobre isso? Será que é exagero? Será que essa preocupação é mesmo real ou apenas uma teoria distante da prática clínica? Essa é uma pergunta justa e extremamente relevante. Infelizmente, ainda vivemos um abismo entre o que a ciência já comprovou e o que chega efetivamente ao consultório. De acordo com um levantamento realizado pelo British Journal of Clinical Pharmacology, 2022, apenas 12% dos médicos clínicos e geriatras entrevistados afirmaram orientar sistematicamente seus pacientes sobre interações entre alimentos e medicamentos. E mais, quase metade reconheceu que não se sente seguro para abordar esse tipo de orientação, por considerar o tema específico demais ou por falta de tempo durante as consultas. O resultado disso é um cenário preocupante: idosos polimedicados, com dietas ricas em fibras solúveis e alimentos funcionais, seguindo fielmente seus tratamentos, mas com eficácia reduzida e risco aumentado de eventos adversos. Mas o que fazer diante disso? O primeiro passo é assumir o protagonismo sobre a própria saúde. Isso não significa substituir o médico ou desconfiar das orientações, mas sim trazer perguntas mais assertivas às consultas. Esse remédio pode ser tomado com alimentos? Ou alguma recomendação sobre o horário da refeição para não afetar o efeito deste medicamento? Simples assim. O profissional de saúde que cuida de você precisa saber que você está atento. E essa atenção muda tudo. O segundo passo é compreender que a interação entre aveia e medicamentos não é um acaso de laboratório. Já existem estudos clínicos sérios e diretrizes de farmacologia nutricional que tratam disso com profundidade. Por exemplo, a European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ISPEN, recomenda que pacientes em uso contínuo de anticoagulantes, anticonvulsivantes ou antihipertensivos evitem refeições ricas em fibras no mesmo horário da medicação, salvo exceções supervisionadas por um especialista. Isso porque a viscosidade da fibra solúvel atrasa o esvaziamento gástrico e cria uma espécie de barreira mucosa no intestino, retardando ou impedindo a absorção plena do princípio ativo. Um estudo clínico duplo cego publicado no American Journal of Therapeutics, 2020, mostrou que pacientes que ingeriram propranolol, um antihipertensivo amplamente utilizado, com aveia tiveram uma redução de 34% na biodisponibilidade da medicação, quando comparados ao grupo controle que tomou o remédio em jejum. A implicação clínica: o controle da pressão arterial foi significativamente pior naqueles que associaram aveia ao remédio, mesmo que tudo mais na rotina estivesse igual. Você percebe o impacto prático que essa informação tem? E não para por aí. Outro estudo, publicado no Journal of Nutrition and Metabolism, 2019, analisou como alimentos ricos em beta-glucana, o principal tipo de fibra presente na aveia, interferem na absorção de medicamentos para diabetes, como a metformina. O resultado foi alarmante. Quando a metformina foi ingerida junto com a aveia, houve uma redução de 26% na concentração plasmática do medicamento nas primeiras 2 horas, comprometendo seu efeito hipoglicemiante justamente no momento em que o paciente esperava o controle pós-refeição. Agora imagine isso acontecendo todos os dias, por meses ou anos. Imagine um idoso diabético,
achando que está controlando sua glicose, enquanto seu café da manhã sabota silenciosamente o remédio mais importante do tratamento. Isso é sério, e mais comum do que se imagina. A boa notícia: é possível corrigir tudo isso com uma simples reorganização de horários, e sem abrir mão da aveia ou da medicação. A chave está em compreender o tempo de absorção de cada medicamento e programar a ingestão dos alimentos ricos em fibras para momentos neutros do dia. Assim, cria-se um espaço seguro entre a medicação e a refeição, permitindo que cada um cumpra seu papel no organismo, sem conflito. Quer um exemplo prático, direto e aplicável? Imagine uma senhora de 72 anos, chamada Dona Elza. Ela acorda às 6h30, toma metformina, losartana e ácido acetilsalicílico. Está acostumada a preparar um mingau de aveia com banana e chia logo depois. Nos últimos meses, apesar de seguir todas as orientações médicas, ela começou a sentir tonturas, quedas na pressão e picos de glicemia no fim da manhã. Após uma reavaliação com um nutricionista e um farmacêutico clínico, foi feita uma pequena mudança. Ela passou a tomar os medicamentos assim que acorda, com água, e só come mingau por volta das 8 horas, após 1h30. Resultado: em poucas semanas, os níveis de glicose e pressão arterial voltaram à estabilidade. Sem trocar medicamentos, sem cortar alimentos. Apenas respeitando o tempo de ação e absorção de cada substância. E essa pequena história nos conduz ao clímax emocional deste roteiro. Quantos idosos neste exato momento estão vivendo como Dona Elza antes da mudança? Quantos estão sendo tratados com os melhores remédios do mundo, mas têm seus resultados comprometidos por uma única colher de aveia mal posicionada no tempo? A saúde é um sistema. E como todo sistema, depende de harmonia, de sincronia, de ritmo. Quando entendemos isso, descobrimos que cuidar da saúde vai muito além de tomar remédios. É sobre saber como, quando e com que. Por isso, se você é cuidador, profissional da saúde ou idoso que busca qualidade de vida, leve essa mensagem adiante. Compartilhe com quem precisa. Questione, investigue, leia bulas com atenção. Exija da sua equipe médica mais do que prescrição. Exija orientação completa, integrada, baseada em ciência e respeito ao seu corpo. E agora, para encerrar, uma reflexão que talvez mude para sempre sua maneira de olhar para sua xícara de aveia. O que parece saudável nem sempre é inofensivo, e o que parece exagero, muitas vezes é exatamente o cuidado que faltava. A aveia é um superalimento, mas como todo superpoder, precisa de responsabilidade. Não se trata de medo, trata-se de informação. Informação aplicada com consciência. E é essa informação que pode prolongar vidas, evitar internações, reduzir sintomas e transformar a rotina de quem já lutou tanto para chegar até aqui. Se você chegou até o final deste vídeo, parabéns! Isso mostra que você valoriza a saúde com profundidade. Agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Porque informação salva. E aqui, nosso compromisso é com a vida e com a verdade.